só, hibridização de carbono. Por fazer 4 ligações sigmas iguais, o carbono deveria apresentar 4 orbitais incompletos iguais, porque o número de orbitais incompletos é diretamente proporcional ao número de ligações que um átomo faz. Porém, a distribuição da eletrônica do carbono no estado fundamental mostra somente 2 orbitais incompletos. Então, imagina que eu tenho um carbono tetraédrico, como esse, que faz 4 ligações sigma. Essa é a geometria, né, dele, devido à hibridização e à teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, que todo mundo já estudou na primeira série. Quem é da segunda já deveria saber, quem é da terceira está revisando. E a gente percebe aí que o orbital P, o orbital S já está completo, então a princípio ele não participa das ligações. Lembra que quem só participa das ligações são os orbitais P. Aqui eu tenho P2, né? A distribuição dele dos 6 elétrons é 1s2, aqui está 1, mas é 2, tá? 2s2 e 2p2. Então esse está completo, esse também, esse daqui falta. Temos um problema. E temos um problema porque eu deveria ter aí 4 orbitais semi-preenchidos e eu só tenho 2. Então, como explicar pela teoria dos orbitais atômicos as 4 ligações que o carbono faz? Não teria como. E aí, surge um novo conceito para explicar por que o carbono faz 4 ligações, lançando mão dos orbitais atômicos, que é a hibridização. O que é hibridização aí, gente? Consiste na interação dos orbitais atômicos incompletos que se transformam, originando novos orbitais em igual número. Esses novos orbitais são denominados orbitais híbridos. Olha só. O que acontece, que aqui agora já está com a distribuição correta, né, no S1 e S2, é que um elétron do subnível 2s2 ele é promovido para um orbital do P. Quando esse elétron é promovido para o orbital do P, vai ficar um S2, 2s1, porque há uma promoção desse para cá, e 2p3. Quando isso fica desse jeito, eu tenho 4 orbitais semi-preenchidos. E quando eu tenho 4 orbitais semi-preenchidos, apenas com um elétron cada um, eu consigo justificar a tetravalência do carbono, ou seja, o fato dele fazer 4 ligações, ao invés só de 2 aqui, como se propunha num estado não excitado. Tá? Como que funciona, então, essa coisa da hibridização? A hibridização sp3 é o seguinte. Como o carbono vai fazer 4 ligações sigma, quando ele tem uma hibridização sp3, esse elétron do 2s2 que nós já vimos no slide passado, ele vai ser promovido para o subnível 2p2. E esse subnível vai virar 2p3. Eu vou fazer a união de um orbital s, o 2s1, com 3 orbitais p do 2p3. E aí eu vou formar 4 orbitais do tipo sp3. E esses orbitais vão fazer todos ligações sigma. Então é característica da hibridização sp3 fazer ligação sigma. Quantas, professor? 4. Então, um orbital S se funde com 3 orbitais p e dão origem a 4 novos orbitais chamados de sp3. E como que funciona isso aqui na estrutura dos orbitais, na geometria correta, né, na geometria real dos orbitais? Um S se liga com 3 orbitais, aí o PY, o PX e o PZ. E aí eu formo 4 orbitais do tipo sp3, onde o ângulo de ligações desses orbitais é de 109 graus e 28 minutos, devido à teoria da repulsão dos elétrons que existem ligantes aí entre os átomos que estão se conectando com o carbono, que o carbono fica aqui no meio desses orbitais sp3, e aí ele vai se ligar com vários átomos, e essa distância entre as ligações, para diminuir a repulsão eletrônica que existe entre as ligações, é de 109 graus e 28 minutos. E aí eu tenho o principal, o mais simples dos hidrocarbonetos, que é o metano, é um alcano, que nós já vimos lá na aula de hidrocarbonetos parte 1. Se você não viu, veja, porque essa semana nós vamos ter uma aula de hidrocarbonetos parte 2, onde a gente vai estar determinando o nome dos alcenos, dos alcinos, do alcadienos. Não sei se vai dar tempo de cadeia fechada, porque a minha live no máximo 1h30, que já é bastante, tá? No máximo.
E aí eu tenho aqui os 4 orbitais sp3, formando uma geometria tetraédrica, que a gente fala, que é um polígono que tem 4 faces, 3 laterais e uma base. E eu tenho a ligação sigma entre esses orbitais sp3 com os orbitais s dos hidrogênios, porque são 4 hidrogênios. Então ali a ligação é sigma sp3s ou ssp3, tá? Quando eu tenho a hibridização sp2, eu vou ter a presença de uma ligação π. E aí, um dos orbitais dos π's que ficaria destinado para fazer a fusão na hora da mistura lá, não vai participar da fusão. E esse orbital P que não participa da fusão vai justamente fazer a ligação π. Então aqui eu tenho o aldeído fórmico, ou formol, e aqui eu tenho uma dupla entre o carbono e o oxigênio. Isso configura que a primeira ligação é sigma e a segunda é π. Tá? Aqui não interessa se eu botei aqui a primeira como sigma, né? Porque aqui está 3 como se fosse a de cima, tudo bem? E aqui a de baixo π, porque essa ordem não importa. O que vocês têm que saber é que quando tem uma ligação dupla, a primeira é sigma e a segunda é π. E aí eu tenho o seguinte estado. O estado fundamental é a configuração eletrônica tradicional dele via distribuição Linus Pauling. No estado excitado, eu tenho a promoção do elétron do S para o P, formo o P3. A mesma coisa que aconteceu na hibridização sp3, vai acontecer na sp2. Só que na hora de fazer a fusão, eu vou pegar um orbital S mais 2 orbitais P e vou criar 3 orbitais sp2. E um dos P's aqui, ó, esse último, vai ficar disponível para fazer a minha ligação π, que não é uma sobreposição orbitalar, é uma interação que lateral, que a gente vai ver agora. Então, um S com 3 P's formam 3 orbitais híbridos sp2. E o P fica separado porque ele vai fazer a ligação π. Então, olha só o que acontece. Quando eu fundo um orbital S com 2 orbitais P e formo 3 orbitais sp2, um P fica separado porque não entrou na hibridização, eu vou formar uma estrutura que é chamada de trigonal plana, e o ângulo das ligações desse carbono, que tem orbitais sp2, é de 120 graus. E aí eu tenho um exemplo aqui dessa estrutura de cima. Aqui eu tenho carbono fazendo uma ligação sigma sp2s com hidrogênio, fazendo outra ligação sigma com sp2s do hidrogênio de baixo e fazendo uma ligação sigma com sp2p, que é o oxigênio aqui, que seria a minha terceira ligação. A quarta ligação é a ligação π, é a interação lateral que não é sobreposição, que acontece entre esse orbital P puro dele, que está projetado aqui assim, destacado, e o orbital P do oxigênio que já existia pela configuração eletrônica do oxigênio. Como o oxigênio tem 8 de número atômico e ele está no estado fundamental, 8 elétrons, 1 S2, 2 S2, 2 P4. Certo? Então existem subníveis P's com elétrons disponíveis, semi-preenchidos esses orbitais de subníveis P's do oxigênio, para fazer essa interação lateral com aquele orbital P do carbono que não entrou na hibridização. E aí eu tenho essa estrutura aí. Eu tenho 3 ligações sigma, sp2s, sp2s e sp2p, e eu tenho uma ligação π, que é p. Agora a gente vai ver a última hibridização do carbono, que é a hibridização sp. Na hibridização sp, ou eu vou ter 2 duplas, ou nesse caso aí, uma tripla. Que quando eu tenho 2 duplas, eu tenho 2 ligações π. E quando eu tenho uma tripla, eu também vou ter 2 ligações π e 2 sigmas. Com 2 duplas, 2 ligações π e 2 sigmas. Então, na sp, eu preciso ter 2 ligações π. Como a sp já saiu, né? Era sp3, um p saiu para formar a ligação π. sp3, nenhum p sai para formar a ligação π, perdoem. sp2, um p sai para formar a ligação π. E sp puro, 2 p's saem da hibridização para formar 2 ligações π, que é o que acontece aqui na promoção, que a gente já está careca de saber que essa promoção acontece com qualquer hibridação. Na mistura, que como é sp, é um orbital s com um p.
Cuidado que antigamente o S2, o P2 indicava a quantidade de elétrons. Quando eu falo hibridização sp3, não quer dizer que no P tem 3 elétrons. Quer dizer que, que eu usei 3 orbitais do subnível P para fazer sp3. sp2 quer dizer que eu usei 2 orbitais do subnível P para fazer a hibridização. E sp, eu só usei um orbital do subnível P, tá bom? Então, como é que é? Promove o elétron do S1 para o P3. Eu vou fechar por causa do cachorro, ele sempre quer participar, né? Sempre nesse horário, né? É impressionante. E aí tá ali ele participando, deixa ele participar do jeito dele. E aí eu tenho a fusão de um S só com um P, e eu faço 2 orbitais sp aqui, fazendo a minha ligação sigma se processar. Então vão ter 2 sigmas, que estão representados aqui pelo 1 e o 2, certo? E eu vou ter 2 π's que vão ser representados pelos p's dos subníveis do orbital P do hidrogênio que não participa da hibridação. Então, um S mais um P forma 2 orbitais sp. Esses 2 aqui assinalados de azul vão sobrar, não participam da hibridização ou hibridação, como alguns livros falam. E aí, eu vou ter como isso em relação à geometria. Um S com um P formam um orbital, 2 orbitais sp, este aqui e este. E o ângulo entre esses orbitais vai ser de 180 graus. E eu vou ter o meu PY e o meu PZ disponíveis para fazer as ligações π, que são aquelas interações o quê? Laterais, que a gente vai ver agora como é que fica no ácido cianídrico. Então, no ácido cianídrico, eu tenho uma ligação sigma do carbono, que é sp nesse caso, porque ele está com uma tripla, a hibridação dele, com um orbital S do hidrogênio. E eu vou ter 2 ligações π aqui, dos orbitais que não participaram da hibridação do carbono, com os orbitais P do nitrogênio, já que o nitrogênio é P5, lembra? Tem 5 elétrons nos orbitais, eu tenho aí 3 elétrons desemparelhados, ou 3 orbitais semi-preenchidos, tá? Porque 2 orbitais ficam no subnível 2s2, no caso da distribuição do nitrogênio, e 3 orbitais ficam no subnível P, tá? E aí eu tenho a formação das interações laterais, que são as ligações π representadas aí pelo 3 e pelo 4 nessa estrutura aqui, correto? O aluno do ensino médio, ele tem muita dificuldade às vezes de interpretar isso tudo e compreender isso tudo muito assusta ele. Formato de orbitais, ligações sigma e π, uma doideira. E aí eu tenho esse quadro de resumo que simplifica o que nós vimos. O que eu expliquei atrás é só para vocês entenderem de onde surgiram os termos sp3, sp2 e sp. Mas se você memoriza, se você guarda decoração, esses tipos de hibridização e as características entre eles e as classificações deles quanto às ligações no carbono, você consegue matar essa aula, que já está no final praticamente. É bem rápida essa aula. Bom, se eu tenho a hibridização sp3, eu tenho 4 ligações sigmas, tá? E aí o ângulo entre essas ligações é de 109 graus e 28 minutos, e a geometria é chamada de tetraédrica, que é aquela figura geométrica com 4 faces. Lembra que eu falei que parece uma pirâmide? Quando eu tenho a hibridização sp2, eu tenho 3 ligações sigma e uma ligação π. A hibridização tem uma geometria entre as ligações, o ângulo da ligação é de 120 graus, e a geometria é trigonal, aquele que parece um triângulo. E a gente tem as hibridizações sp, que tem duas possibilidades para uma hibridização sp. Ou eu posso ter um carbono fazendo uma tripla e uma simples, ou posso ter o mesmo carbono fazendo 2 ligações duplas. E aí o ângulo entre essas ligações é de 180 graus e a geometria é linear, ou seja, em linha reta. Aqui eu tenho os diferentes carbonos, eu tenho 3 alótropos do carbono que apresentam diferentes hibridações. É importante saber, são os principais que geralmente caem nos vestibulares. Aqui nós temos o grafite, que a hibridação dele é sp2. Então, existe uma dupla aqui que não está representada entre as estruturas hexagonais.
Esse alótropo foi explicado lá na aula de substâncias puras e misturas, quando eu falo sobre substância simples, e eu também falo sobre alotropia, que é o fenômeno de um mesmo elemento formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Esse tipo de alotropia é uma alotropia por atomicidade? Não. É uma alotropia estrutural. As diferenças na estrutura e na forma organizacional espacial do carbono faz com que eu tenha hibridização sp2 e aqui existe uma dupla que está sendo omitida, certo? Aqui eu tenho a hibridização sp3, que o carbono está fazendo 4 ligações simples. E a geometria é tetraédrica, como a gente pode ver aqui, ó, a minha pirâmide imaginária. E eu tenho os fullerenos, então sp3, o fullereno também é sp2. Só que ao contrário desse, que eu tenho vários hexágonos dispostos um ao outro e em sobrecamadas, os fullerenos são os hexágonos formando, né, uma bola de futebol praticamente. Né? Se assemelha muito a uma bola de futebol e também tem ligações duplas omitidas ali. A ação, tá? Que pega e resume tudo o que a gente viu aí em relação às hibridizações, que eu queria botar no final para vocês, tá? Então, essas animações aí, uma animação de química orgânica que fala sobre a hibridização, inclusive tem lá na playlist do meu canal Experimentos e Animações, eu explicando hibridização com essa animação, um colégio que eu já trabalhei em Guaba, chamado Almeida Santos, tá? E aí a gente tem essa hibridização, só que filmada por um aluno. Agora a gente vai mostrá-las aqui. Existe, na verdade, mais do que 3 hibridizações, né? Então, a gente viu SP, SP2 e SP3. Existe a SP3D e a SP3D2. Só que geralmente essas são mencionadas só no ensino superior ou quando eu estou num curso bem intensivo de química, talvez para medicina, em alguns vestibulares específicos cobram essas outras. Mas para o Enem, a via de regra, só cai essas 3. Então, o que seria uma hibridização sp3? Eu teria um orbital S, mais 3 orbitais P, PXPY com PZ, formando 4 orbitais sp3, e aí o ângulo dessas ligações seria de 109 graus e meio, ou 108 graus e 28 minutos, né? Lembra que estava mais ou menos assim, nesse sentido, tá? Agora eu posso ter hibridização sp2 também. A sp2 eu tenho um orbital S, mais 2 orbitais P, sp2, formando 3 orbitais sp2, onde o ângulo da ligação entre eles é de 120 graus, que a geometria é trigonal plana, não mais tetraédrica. E eu ainda tenho a hibridização sp, um orbital S mais um P, funde, formam 2 orbitais sp, e aí a união desses orbitais lá no carbono, a estrutura geométrica, faz com que eu tenha uma geometria linear com um ângulo de ligação de 180 graus. Correto, gente? Então era isso para finalizar. Tinha essa animação aí, eu acho ela muito válida e muito importante. Resume bem o que a gente falou.